Jogo importantíssimo do Grêmio contra o Fluminense, os dois times precisando vencer, criou áreas de Copa do Mundo, né, para essas duas equipes que ainda não estão totalmente isentas do rebaixamento. E aí você pensa, vamos lá, vamos fazer o simples. Não, Renato vai mudar de forma drástica o time porque ele retira qualquer camisa 10. O Grêmio vai jogar sem meia, pelo menos sem aquele meia armador de ofício, nem Monsalve, nem Cristaldo. A gente vai falar sobre os relacionados e o provável time do Grêmio logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Felipe Nabinger, não esquece de te inscrever no canal se ainda não é inscrito, a gente está chegando perto dos 2.500, o que para um canal que comecei a alimentar faz pouco tempo é muito legal, então eu preciso da tua ajuda para crescer. Te inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações para não perder nada do que acontece por aqui, também deixa o teu comentário e muito importante, curte esse vídeo, porque aí ele vai chegar em cada vez mais gremistas aqui no YouTube. Grêmio e Fluminense, Fluminense e Grêmio, no estádio Maracanã, 9 horas da noite desse dia 1º de novembro. Os dois times precisando da vitória, tanto o Fluminense do Mano Menezes quanto o Grêmio do Renato. Dá pra dizer até que pro Grêmio, jogando fora de casa, um empate, assinaria agora. Mas de qualquer forma, precisa pontuar. O jogo ganha áreas de decisão. E por falar em decisão, você lembra que na Libertadores da América, o Grêmio foi eliminado pelo Fluminense do Mano. E o Renato, naquela ocasião, lá no Maracanã, jogou sem meia. Pois é, ele vai fazer a mesma coisa no Brasileirão. É claro que lá na Libertadores, o Renato inventou um esquema 3-4-3. Agora não. Agora ele pode manter o jeito de jogar do Grêmio com outros jogadores, que não são propriamente camisa 10. E a gente já vai falar sobre esse time, já vai desenhar aqui o campo tático desse time e conjecturar como é que ele pode funcionar daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos ver a lista de relacionados do Grêmio. Bom, o tricolor que foi ao Rio de Janeiro tem os goleiros Kaique e Marquezin. Os laterais são o Fábio, o João Pedro, o Mike e o Reinaldo. Os zagueiros Pedro Jeromel, o Rodrigo Caio, o Gemerson e o Rodrigo Eli. O Kahneman segue fora. Primeiro ele teve problemas físicos, depois uma virose muito grave. Tá estranha essa situação do Kahneman, mas de qualquer forma ele vem treinando a parte física e não está relacionado para esse jogo. Os volantes, o Dodi, que volta de suspensão, o Duqueiroz, o PP, o Ronald e o Vidiaçante. Os meias Cristaldo, Edenilson e Monsalve. Cristaldo e Monsalve vão ficar no banco. Os atacantes Aravena, Arezzo, Braithwaite, Diego Costa, Natan Fernandes e Soteldo. Esses são os jogadores do Grêmio que foram ao Rio de Janeiro. Chama a atenção que o Pavon, que vinha retornando, entrou no último jogo já na parte final, não foi relacionado. E quem aparece entre os relacionados é o Natan Fernandes. Então tem alguma coisa diferente acontecendo. O Renato opta pelo garoto Natan Fernandes entre os relacionados. São 24 os jogadores do Grêmio que viajaram ao Rio de Janeiro. Bom, e como é que o Renato vai armar esse time? Eu já tinha visto ao longo da tarde o pessoal da Rádio Imortal falando que ele ia jogar sem meia, que tinha treinado sem meias. Também depois na Rádio Gaúcha o colega Felipe Duarte confirmou essa informação. Eles estão lá no Rio de Janeiro, né, com a delegação do Grêmio. Então, tá praticamente certo que isso vai acontecer. Como é que vai ser formado esse time? A gente vai colocar na tela, mantendo aquela formação do 4-2-3-1, que é a formação base do Grêmio, mas já explicando também como é que pode funcionar essa dinâmica de movimentação lá na frente. O goleiro é o Marquezin, com o João Pedro, o Rodrigo Eli, o Gemerson e o Reinaldo formando a defesa, o Dodi voltando ao lado do Vidiaçante. Aí aquela linha de três teria o Edenilson, o Soteldo e o Aravena, com o Braithwaite mais à frente. Só que como é que pode ter variação quanto a isso? Pode ser que ali no meio esteja o Edenilson, e aí o Aravena abra pela direita e o Soteldo pela esquerda, ou o contrário. Então tem essa possibilidade. E ainda, se vocês repararem nos jogos do Grêmio que vinha atuando o Cristaldo atuava quase como um segundo atacante, nem era um meia. Muitas vezes ele estava alinhado com o Braithwaite.
né? E aí essa função de segundo atacante pode ser desempenhada pelo Soteldo e até pelo Aravena, porque lá na Universidade Católica ele jogava assim, jogava como segundo atacante muitas vezes. Então tem essa opção. Se isso acontecer, aí vai o Soteldo para um lado e o Edenilson para o outro, o Aravena jogando como um segundo atacante junto com o Braithwaite. Eu deixei essa formação base que você está vendo aqui no campinho para não complicar, né? Porque os jogadores são esses. A forma de movimentar é que pode ser alterada. Eu não tenho certeza como é que o Grêmio vai ter ali a sua formação inicial. A gente sabe que ao longo do jogo os jogadores vão mudando de posição. O Renato muitas vezes inverte os pontas, isso é bem normal. É claro que ainda existe uma terceira opção, que seria baixar o Edenilson, quase como um terceiro volante, aí com o Dodi e o Vidiaçante, e aí jogar, aí sim, sem aquele jogador central. O Braithwaite talvez até voltando um pouco para buscar o jogo, não ficando tão fincado, com Aravena e Soteldo aberto dos lados. Essa é uma outra opção, mas aí mudaria a estrutura que o Renato vem jogando. De qualquer forma, chama muito atenção que nem Monsalve nem Cristaldo estejam nesse time. O Monsalve realmente não foi bem contra o Atlético Goianiense quando teve a chance de iniciar como titular, mas não dá para negar que o Grêmio tem dois camisas 10 excelentes. Eu acho o Cristaldo muito bom, o Monsalve muito bom e chama muito a atenção que o Renato abra mão de um jogador assim, mais armador, mais cerebral e vá para um time que, pelo que a gente vê aí, não deve reter tanto a bola. Deve ter um ataque um pouco mais direto, abusar da velocidade, não exatamente ficar só no contra-ataque, porque tem jogadores que têm alguma condução de bola, mas que resolva a jogada de forma mais rápida. Essa é uma tendência. Vamos ver se vai dar certo. O fato é que a gente precisa ganhar, precisa pontuar. Eu já fecho pelo empate. Será que a gente consegue com esse time? Deixa as tuas opiniões, deixa os teus comentários aqui no vídeo. Também não esquece de te inscrever no canal, de curtir esse vídeo, né? Isso é muito importante para que a gente possa seguir produzindo conteúdo por aqui. Bom, por enquanto é isso. Saudações tricolores e até mais.